Olá, pessoal. Começamos hoje um novo capítulo onde iremos entender como se forma o espectro de intensidade luminosa como função da frequência e também como se formam as linhas espectrais de emissão e de absorção. Um dos principais objetivos, uma das coisas que iremos aprender nessa aula é determinar a temperatura de um objeto cósmico, por exemplo, de uma estrela, a partir da radiação que emite. Para isso, temos que começar entendendo que qualquer objeto a uma determinada temperatura, como as estrelas, como o corpo humano, como uma barra de ferro aquecido, emite radiação. Qual é o comprimento de onda dessa radiação? Depende de objeto para objeto. Por exemplo, o corpo humano emite radiação no infravermelho e nossos olhos não são sensíveis ao infravermelho. É por isso que quando estamos num quarto escuro, na escuridão, a gente não é capaz de distinguir outras pessoas, não é capaz de enxergar outras pessoas. Esse problema da radiação dos corpos era um problema que estava na cabeça dos físicos na metade do século XIX. Muitos destes físicos trabalhavam para a indústria e era importante, no estudo dos materiais, entender como radiavam os objetos, especialmente os metais. Era também importante descrever matematicamente, certo? Fazer a compreensão desse fenômeno e descrever matematicamente como um corpo aquecido irradia energia. Ou seja, quanta radiação ele emite em cada comprimento de onda. Bom, por que os corpos irradiam? Essa foi a pergunta inicial, certo? E a resposta foi: as partículas no interior desses corpos estão se movimentando. Eles têm um movimento que se deve à temperatura. Ou melhor, a temperatura se deve a esse movimento dos corpos, das partículas no interior dos objetos, certo? Para cada temperatura, então, iremos ter uma diferente distribuição de velocidades dentro desses objetos, certo? E como teremos cargas dentro desses objetos, movimento das cargas irá significar geração de ondas eletromagnéticas, como a gente estudou no capítulo passado. Pequenos movimentos das cargas irão produzir ondas de radiação. Muito bem. No ano 1859, Kirchhoff apresentou resultados das suas pesquisas e ele tinha encontrado que alguns objetos são capazes de absorver toda a radiação que incide sobre eles e também reemitir essa mesma radiação, toda a mesma radiação. Ele chamou esse tipo de objetos corpos negros. É um emissor perfeito e um absorvedor perfeito. O conceito de corpo negro parece um pouco esquisito, porque você pensa quem é capaz de absorver e emitir toda essa radiação, certo? No entanto, essa aproximação de um corpo negro é muito boa para objetos que se encontram em equilíbrio termodinâmico ou equilíbrio termodinâmico local. Por exemplo, a superfície das estrelas. E é por isso que esse tema é tão importante para nós. Mas o mesmo Kirchhoff formulou a pergunta: agora nós devemos ser capazes de descrever matematicamente como essas ondas que estão sendo produzidas dentro desses objetos variam, ou como muda a frequência de oscilação, ou como está acontecendo isso dentro desses objetos, de tal forma que a gente vê para cada comprimento de onda uma intensidade diferente. E o que se começou a fazer, então, foi o estudo de ondas eletromagnéticas no interior de cavidades, certo? Então, teríamos diferentes comprimentos de onda dentro de uma cavidade, refletindo em cada uma dessas paredes e formando padrões de ondas estacionárias, certo? No ano 1900, Rayleigh e Jeans, através desse estudo, vieram com um resultado matemático. E o resultado que eles encontraram é que a intensidade luminosa, ou a distribuição dessa intensidade luminosa como função da frequência, segue essa forma aqui. Ou seja, essa distribuição da intensidade luminosa depende da frequência ao quadrado. E também depende da temperatura, obviamente, certo?
Quando se foi comparar o resultado de Riley e Jeans com os experimentos, eles viram que ele não estava certo, ele só funcionava para frequências muito pequenas, ou seja, para comprimentos de onda bem grandes, certo? Então, nessa parte do espectro, a intensidade cresce com a frequência ao quadrado. No entanto, quando a frequência aumenta, a intensidade iria tender para o infinito. E outra coisa, lembrem-se que na aula passada estudamos que podemos integrar todas as frequências, ou então todos os comprimentos de onda. Quando fazemos a integral dessa função de Rayleigh-Jeans sobre todos os comprimentos de onda, o que obtemos também é infinito. E isso estava longe do que se observava, que era uma curva mais parecida com essa curva que está aqui. Ok? Então, tínhamos esse grande problema que foi chamado catástrofe do ultravioleta. Veja como era catastrófico não poder resolver esse tipo de problema naquele ano. No mesmo ano, tentando ainda resolver esse problema, apareceu uma figura importantíssima na física do século XX, Max Planck. O Planck propôs que esses materiais não podiam emitir energia em forma de radiação de uma forma arbitrária, de uma forma contínua. Ele propôs que essa energia deveria ser emitida na forma de quantos de luz. Então, ele propôs essa equação aqui para a energia. A energia vai ser N, que é um número inteiro, 1, 2, 3, e o número terá que ser muito grande para tentar explicar a radiação observada, certo? H, que é uma constante de proporcionalidade, e Ni, que é a frequência da radiação. Então, pequenos pacotinhos de luz estão sendo emitidos. Isso tem uma implicação também fundamental. O movimento das partículas no interior desses materiais não pode ser arbitrário também, não. Ele tem que ser, esse movimento das partículas tem que ser quantizado também, certo? É uma coisa realmente chocante e fascinante ao mesmo tempo. H, essa constante de proporcionalidade, logo passaria a ser chamada constante de Planck e tem um valor muito, muito pequenininho, 6,63 vezes 10 a menos 34. Isso em unidades do sistema internacional. Quando Planck foi aplicar as leis conhecidas da termodinâmica naquele tempo para a distribuição de radiação, então ele conseguiu uma função de distribuição utilizando aqueles quantos de energia. E é a função de distribuição de Planck, que hoje conhecemos como função de distribuição de Planck. A intensidade da radiação, também às vezes escrita com a letra B, então era proporcional à frequência ao cubo, mas era multiplicada por esse fator aqui, que depende da energia da radiação sendo emitida e também da temperatura do ambiente no qual esse material se encontra, certo? Veja qual é a unidade de essa intensidade aqui. É joules por segundo, ou seja, potência emitida por metro quadrado, por hertz, por estéreo radiano. É o que a gente no capítulo anterior definiu exatamente como intensidade. E aparece aqui também a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23, também em unidades do sistema internacional. Então, está sendo comparada a energia da radiação com a energia térmica, certo? Dada por a constante de Boltzmann multiplicada pela temperatura. Essa intensidade da radiação como função da frequência pode ser escrita também utilizando uma relação que a gente já viu, que é I de Ni, I sub Ni de Ni é igual a I sub lambda de lambda. Conhecendo que Ni vezes lambda é uma constante, conhecida como a velocidade da luz, obtemos uma expressão para a distribuição de radiação em termos agora do comprimento de onda, certo? As unidades também nessa equação estão no sistema internacional. Muito bem, com essa distribuição, Max Planck foi capaz de explicar a curva de radiação observada nos objetos. E é isso, então, o que agora se obtém. Veja, essas figurinhas aqui
estão me mostrando comprimentos de onda. A figura aqui à direita tem os comprimentos de onda maiores e a figura da esquerda tem os comprimentos de onda menores. E cada curva corresponde a essa equação, que é a equação da intensidade, distribuição da intensidade luminosa como função da frequência de Planck, para cada temperatura diferente. Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu vou ter uma função de distribuição diferente, certo? Então, para 3 kelvins, eu tenho essa curva aqui. Aumento um pouquinho a temperatura e tenho essa curva aqui, 30 kelvins. Para 100 kelvins, eu tenho essa curva aqui. Para 300 kelvins, tenho essa curva aqui. Veja, isso é mais aproximado da temperatura emitida pelos nossos corpos. E como vocês podem ver, está nos comprimentos de onda do ultravioleta. Depois temos 3000 kelvins. Aqui estará a curva de radiação do Sol, aproximadamente 5000 kelvins. E como eu tinha falado para vocês, se encontra, ou tem um máximo, nos comprimentos de onda do visível. Se continuamos aumentando essa radiação, essa temperatura, e continuamos fazendo as figurinhas, a distribuição, na verdade, a equação que está sendo graficada aqui é essa aqui que vocês têm à sua direita, porque em termos do comprimento de onda. A frequência está aqui em cima, certo? Mas lembrem-se, quando passamos a frequências muito grandes, a gente já não trabalha com frequências, sino que passa a escrever em termos da energia, utilizando electronvolts. Então, aqui temos 3000 kelvins, 10.000 kelvins, até 1 milhão de kelvins. E então, para 1 milhão de kelvins é quando temos radiação nos raios-x. Mas essa vai ser radiação contínua. E agora que eu falo contínuo, vocês estarão se perguntando, mas como? Se o Planck falou que a radiação se emite em intervalos discretos de energia, por que essa distribuição de radiação é uma linha contínua? É uma pergunta realmente interessante, certo? Por que eu vejo uma curva de radiação contínua que é o que hoje conhecemos como espectro de corpo negro, ou curva de radiação de um corpo negro? E a resposta está nessa variável. A constante de proporcionalidade de Planck é muito pequenininha. Assim, os pequenos intervalos são também muito pequenininhos para sermos capazes de distinguir a quantização dessa radiação quando enxergamos a radiação em grande escala, certo? Então, veja, se vamos a enxergar o que está acontecendo lá em pequena escala, é um processo quantizado. Mas para a gente, devido a essa constante ser muito pequena, a radiação aparece como algo contínuo. Essa curva de radiação aparece como algo contínuo. E, de fato, a gente, quando estuda ou quando enxerga a luz das estrelas, essa curva de radiação é o que vamos chamar de contínuo, porque isso vai nos fazer diferenciar um tipo de radiação do que observamos como linhas espectrais de absorção e de emissão, certo? Muito bem, então, se trabalhamos com a equação de distribuição de radiação de Planck, podemos ter duas aproximações. A primeira aproximação é, que tal se Hni sobre Kt é muito, muito maior do que 1? Isso significa que estamos trabalhando para frequências muito grandes, certo? Veja, esse termo aqui no numerador é muito maior do que o termo no denominador, certo? Então, naquele denominador, aquele 1 é irrelevante, porque exponencial de Hni sobre Kt é muito maior do que 1 também. E meu espectro de radiação, minha curva de radiação, tem essa outra forma que é um pouquinho mais simples, certo? Então, aqui a gente pode ver que quando esse termo aumenta, então eu vou ter para as altas frequências também que o espectro vai diminuir, certo? Esse sinal menos me está dizendo isso. Vamos para o outro lado, para quando Hni dividido Kt é muito menor do que 1. Estamos falando, então, de frequências muito pequenas, certo? E nesse caso, então, eu posso fazer uma expansão em série desse meu termo exponencial Hni sobre Kt. E quando Hni sobre Kt é muito pequeno, a exponencial pode ser aproximada por 1 mais Hni sobre Kt.
Agora, então, teria 1 mais Hni sobre Kt menos 1. Lembrem-se da equação de Planck. Então, o 1 vai sumir e o que vamos ter é essa equação. Todo o numerador, o denominador vai ficar sendo Hni sobre Kt. Logo, Kt vai passar para o numerador e vamos encontrar essa equação de aqui, que é a equação que foi proposta por Rayleigh e Jeans e que levou àquela catástrofe do ultravioleta, certo? Então, a equação de Planck, como vocês podem ver, ela explica tanto as altas frequências quanto as baixas frequências. É uma equação que descreve perfeitamente a radiação dos corpos como função da frequência. Agora, olha, essa figura aqui que vocês têm à sua direita é a curva de radiação de Planck para diferentes comprimentos de onda, certo? E para diferentes temperaturas. Então, temos uma curva de radiação para os 3.500 kelvins, estrelas pequenas, estrelas anãs marrom, que nessa temperatura, estrelas de 4.500 kelvins, estrelas de 5.000 kelvins, ou de 5.500 kelvins. Por exemplo, o Sol. O Sol é um pouquinho mais quente do que isso, mas tudo bem. Como eu faria para determinar em qual comprimento de onda se encontra o máximo dessa curva de radiação de Planck? Então, eu preciso pegar a minha equação, tirar uma derivada dessa equação com respeito ao comprimento de onda, certo? E igualar isso a zero. Então, eu faço a derivada de I sub lambda com respeito a lambda e igual a zero. O que eu obtenho é essa equação, que é realmente muito simples, porque tem um valor constante e no lado esquerdo tenho o comprimento de onda em centímetros e no lado direito tenho a temperatura em kelvins. Todas essas constantes me dão esse valorzinho aqui, aquelas constantes, aquele pi, a constante de Planck, a constante de Boltzmann, tudo isso calculado me dá esse valor aqui e o que eu tenho é essa relação. Isso é sensacional, porque agora eu posso ter, para cada temperatura, posso ter um comprimento de onda associado. Ou então, de uma forma diferente, se eu conheço o comprimento de onda para o qual essa curva é máxima, alcança o máximo, então eu vou conhecer qual é a temperatura associada a essa curva de radiação. E isso vai nos levar a responder aquela pergunta inicial dessa aula. Como calculo a temperatura na superfície das estrelas? Muito bem, então eu meço uma curva de radiação, meço quanto emite cada estrela para cada comprimento de onda, obtenho uma curva como essa e calculo o máximo. Conhecendo lambda máximo, conhecendo lambda para o qual essa curva tem o máximo, eu posso estimar a temperatura fazendo 0,29 dividido aquele lambda. Isso vai me dar a temperatura do objeto. Esse aqui é o espectro solar. Temos essa curva de radiação de corpo negro para um corpo negro de 5.700 kelvins. Veja, o máximo se encontra no visível. Através de um processo de adaptação de dezenas de milhares de anos, nossos olhos se adaptaram a enxergar nesse comprimento de onda, porque nossa estrela emite com máximo de radiação nesses comprimentos de onda. Agora, então, eu vejo qual é o comprimento de onda aqui máximo, está por volta dos 500 nanômetros. Muito bem, aplico a lei de Wien, que é como se conhece essa equação, e calculo a temperatura, 5.800 kelvins. Legal, né? Vamos ver com uma outra estrela, Antares. Antares é uma gigante vermelha e eu enxergo o comprimento de onda máximo, para o qual a radiação é máxima, em 1 micrômetro. Certo? Então, tem um comprimento de onda maior do que o Sol. A temperatura, portanto, calculada utilizando a lei de Wien, vai ser de aproximadamente 3.000 kelvins. E Sirius, para o outro lado. Sirius é uma gigante azul. O comprimento de onda para o qual a curva de Planck é máximo é 290 nanômetros, ou seja, é menor que o Sol, certo? Menores comprimentos de onda, maiores frequências, maior energia. A temperatura associada a essa curva de corpo negro é 10.000 kelvins. A superfície dessa estrela está por volta dos 10.000 kelvins. Sensacional, né?
Finalmente, então, podemos calcular, já conhecemos a intensidade, que está dada pela curva de radiação de Planck, mas a intensidade tem essas unidades, né? Vatios por hertz, por estéreo radiano, por metro quadrado. Podemos integrar, então, em todo ângulo sólido para tirar esse estéreo radiano da nossa equação. E, como as estrelas são enxergadas só metade de cada vez, então teríamos que integrar só em metade do ângulo sólido e podemos calcular o fluxo, que vai dar π vezes a intensidade. O fluxo, então, vai estar dado em watts, que é joules por segundo, metro quadrado por hertz. E eu posso fazer mais uma integração aqui, certo? Eu posso integrar em todas as frequências. E quando eu integro em todas as frequências esse meu fluxo, eu chego a uma nova relação, que se chama Lei de Stefan-Boltzmann. A integral do fluxo, quando SF é obtido a partir de um espectro de corpo negro com a distribuição de Planck, a integral sobre todas as frequências vai me levar a essa fórmula muito simples. Sigma temperatura a 4. Olha isso. Onde sigma se chama constante de Stefan-Boltzmann e ela compacta tem dentro dela todas essas outras constantes resultantes dessa integração. Novamente, a constante de Boltzmann está aqui, a constante de Planck está aqui, certo? Então, esse sigma vai ser chamado constante de Stefan-Boltzmann. Podemos demonstrar rapidamente como chegamos até essa equação. Essa aqui é minha curva de fluxo, fazendo a integração em todo o ângulo sólido, certo? Agora vou integrar com respeito às frequências. E para fazer essa integração, então, eu posso fazer uma mudança de variável. Posso chamar essa comparação energética aqui, Hν sobre kT, como eta. E se isso é eta, deta seria com respeito ao comprimento de onda, correto? Porque vamos a integrar com respeito ao comprimento de onda. Vai ser H dμ dividido kT. Então, podemos substituir essa coisa aqui e essa coisa aqui dentro dessa equação e iremos obter uma equação bem mais simples agora. Eta ao cubo dividido sobre E a eta menos 1. E essa equação vocês podem encontrar em tabelas de integrais, ou podem inclusive fazer a integral, e vai levar a essa equação aqui para o fluxo. Se vocês pegam todas essas constantes e calculam quanto vale, isso vai dar 5,67 vezes 10 a menos 5. Aqui eu coloquei nerds, foi um erro meu, eu deveria ter colocado o valor da constante de Stefan-Boltzmann no sistema internacional também. O fato importante aqui é que o fluxo, então, por exemplo, na superfície de uma estrela vai ser sigma t a quarta. E agora podemos utilizar esse resultado para calcular o raio estelar. Veja, lembrem-se da nossa aula anterior, o fluxo é a luminosidade dividido a área na qual essa luminosidade já se diluiu, certo? Decai como a distância ao quadrado. Então, se a estrela emite uma determinada luminosidade, o fluxo dessa estrela é luminosidade dividido 4πr ao quadrado. Só que agora sabemos que nessa superfície a estrela emite como um corpo negro. Então, temos uma curva de radiação de Planck que podemos integrar em ângulo sólido e também em comprimentos de onda e obteremos um fluxo que é sigma t a quarta. Então, vamos substituir o fluxo aqui à esquerda da equação e encontramos que luminosidade é 4πr quadrado sigma t a quarta. Logo, podemos encontrar o raio da estrela como luminosidade dividido 4π sigma t a quarta e tudo isso elevado ao meio, ou seja, tirando a raiz quadrada disso aqui. Ou seja, para estimar o raio das estrelas, precisamos conhecer a temperatura e a luminosidade. A temperatura já sabemos como podemos estimar, certo? Através da lei de Wien. Para estimar a luminosidade das estrelas, precisamos de alguma outra técnica. Iremos ver nas aulas futuras como estimar essa luminosidade, mas desde já vocês sabem que podemos saber qual é o raio de uma estrela. Em alguma aula anterior, eu falei que a gente pode determinar o raio da estrela através do ângulo de abertura, certo? Mas isso é só para estrelas que se encontram muito próximas da gente, como, por exemplo, Betelgeuse, que é a única que é grande o suficiente para ser resolvida por o poder observacional de um telescópio.
Bom, paro essa aula por aqui e na próxima aula, então, começaremos a ver como se formam as linhas espectrais. Até já.